Olá, amigos da web. Hoje a NN traz notícias da Nova Zelândia, Estados Unidos e uma reportagem especial sobre um plano mundial de incentivo à educação. Em resposta ao ataque terrorista em Christchurch, na Nova Zelândia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez declarações de apoio à comunidade local. Cerca de 100 fiéis e pastores adventistas visitaram os lugares designados para homenagear e deixar flores no Hospital Christchurch, onde muitos dos feridos foram tratados. Eles cantaram, oraram com as pessoas e prestaram condolências às vítimas e seus familiares. Numa sexta-feira, 15 de março, nós ficamos devastados por um ato de violência sem sentido que causou a morte de 50 pessoas em Al-Noor e na mesquita da Avenida Linwood, em Christchurch. Como um povo, estamos cheios de amor. Liberdade religiosa é altamente valiosa para todos os adventistas do sétimo dia e não toleramos qualquer forma de violência. Acreditamos em um Deus que ama igualmente a todos. Nós promovemos paz, amor, justiça e segurança. Saudações, queridos irmãos e irmãs muçulmanos. Queremos que saibam que estamos aqui para ajudá-los. Estamos orando para que Deus possa estar com vocês neste momento difícil. Obrigado. Agora vamos para os Estados Unidos. Como parte das reuniões do Conselho da Universidade Andrews, a presidente da instituição, Andrea Luxton, e o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, participaram de um fórum. Foram feitas perguntas como mulheres no ministério, estrutura da igreja, problemas raciais e trindade. Em resposta à pergunta final de Luxton sobre como avançaremos como igreja, o líder geral da denominação respondeu: é uma grande pergunta e eu não tenho a resposta completa. Apenas digo que em todo tempo eu me apoio no Senhor. O mais que eu posso, eu faço isso. E é isso que me ajuda a superar muitas coisas. Wilson encorajou a todos a focarem na missão da igreja e fazerem algo por Jesus. Every child, everywhere, in school. Esse é o nome da campanha mundial de incentivo à educação lançada pela agência adventista ADRA durante um encontro mundial realizado no Oriente Médio. Juntamente com os 500 comunicadores e profissionais adventistas da área de tecnologia, líderes da ADRA de todo o mundo foram convidados para compartilhar suas principais ações e desafios, fazendo parte do GAIN 2019. Entre diferentes atividades, como grupos de discussão e a apresentação de estratégias que têm sido utilizadas internacionalmente pela ADRA, os representantes da agência adventista que participaram do GAIN 2019 tiveram a oportunidade de conhecer as principais práticas, ações e uso da mídia e tecnologia para espalhar a mensagem da justiça, compaixão e do amor sem preconceito. Após as reuniões anuais na Jordânia, alguns dos líderes da ADRA permaneceram aqui para participar do GAIN 2019, expandindo a ideia deste evento que reúne comunicadores de todo o mundo. Na realidade, como igreja, nós trabalhamos por muito tempo de forma isolada. Por isso, é ótimo que a ADRA se encontre, planeje e tenha uma estratégia. Alguns dizem como vamos representar a igreja, mas isso não faz sentido se não caminharmos juntos. Neste contexto, veio o GAIN para tirar a responsabilidade da ADRA, da Hope Channel, da Rádio Mundial Adventista e dizer: somos adventistas, somos cristãos, estamos aqui para sermos a agência de Deus. Desta forma, podemos nos unir e fundir os ministérios para efetuar as mudanças, sendo a agência de esperança e cura que Deus nos pede. A ADRA é a igreja, e não a nossa parte da igreja. E todos os departamentos, seja a comunicação, a educação, tudo faz parte da igreja. Nós nunca nos preparamos muito, e eu ficaria muito feliz se isso acontecer, porque parece que vamos fazer alguma coisa nova, e eu penso que hoje foi o começo de algo realmente grande. Acho que os participantes do GAIN tiveram uma visão da ADRA, e acredito que os representantes da ADRA tiveram uma visão de tudo que podemos fazer quando trabalhamos com as comunicações, com as pessoas do GAIN,
sim globalmente, quando trabalhamos juntos para fazer a diferença neste mundo. O abaixo-assinado mundial intitulado Cada Criança, em Todo Lugar, na Escola, foi o principal momento da ADRA durante o evento. A petição e a base da campanha foram lançadas oficialmente no primeiro dia do GAIN 2019. Todos foram encorajados a participarem ativamente da ação, usando diferentes plataformas e ferramentas disponíveis para espalhar essa mensagem e engajar o maior número de pessoas possível. Participe você também dessa campanha. Assine, divulgue e incentive o maior número de pessoas a promoverem a boa educação, aquela que conduz para o céu. Bem, é isso aí. Na próxima semana, se Deus quiser, nós voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Shahjahan é ainda uma adolescente, mas isso não a impede de ter um papel fundamental na sua aldeia no norte da Índia. Shahjahan é acompanhada pela amiga e companheira de trabalho, Zimot. Estão a visitar uma mãe que acabou de dar à luz um menino. O trabalho de Shahjahan é muito mais do que aquilo que parece. Ela não está apenas a encher 2 copos de água, ela está a salvar uma vida. Ela enche mais os copos, representando a primeira de 3 imunizações num plano de vacinação local. O plano da imunização contra a difteria, tosse convulsa, tétano, hepatite B e gripe. Shahjahan e outras mulheres como ela são coordenadoras da mobilização da comunidade, conhecidas como CMCs. Elas trabalham com o governo da Índia e com agências humanitárias como a Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, ou ADRA. O seu objetivo é manter as mulheres e as crianças protegidas contra doenças comuns durante a gravidez e a infância. As CMCs usam pósteres, demonstrações, conversas individuais e reuniões exclusivas para mulheres, a fim de garantir que todas as mães têm acesso livre e gratuito a informação vital e cuidados médicos. A demonstração do copo de água, por exemplo, transmite a importância das vacinas às mães que estão céticas, muitas vezes porque têm receio da febre que normalmente acompanha a vacinação. Estas demonstrações são quase sempre uma boa forma de convencer as mães. Esta abordagem popular à saúde nacional é a principal razão porque a Índia ficou livre de poliomielite em 2014. Foi o nosso esforço contínuo através das CMCs. Elas mobilizaram a comunidade, falando em particular com as mães, sobre a importância da imunização contra a poliomielite. Além disso, envolvemos toda a comunidade, trabalhando de perto com os influenciadores locais. Num país com mais de 1.000 milhões de pessoas, para lutar contra uma doença contagiosa, é preciso educação, profissionais de saúde dedicados e cidadãos preocupados como a Shahjahan e os homens e mulheres da ADRA. O seu apoio à ADRA ajudará mulheres e crianças em todo o mundo a viver uma vida mais saudável e feliz.
a todos que pudessem, para nos ajoelharmos, para fazermos uma oração. Obrigado, Senhor, porque estes bancos estão cheios de jovens, jovens que te querem conhecer melhor, jovens que querem espalhar a tua mensagem, Senhor. Peço que tu nos ajudes como igreja a podermos preparar estes jovens para o futuro e que, acima de tudo, eles continuem a ter a tua fé, Senhor, e que continuem a demonstrar o teu amor. Abençoa esta igreja, ajuda-nos a sermos uma verdadeira família, fica com os serviços desta manhã. É tudo, te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado. Queria pedir agora que abríssemos as nossas Bíblias em 2 de Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Agora vamos dar início à recolha das ofertas. A oferta colocada nos sacos de ofertas é distribuída na proporção de 40% para a União e 60% para as despesas da igreja local.
Oremos. Querido Deus que está nos céus, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor está a nos dar. Agora vem estar com essas ofertas, vem estar com as pessoas que não conseguiram dar, venha perdoar todos os nossos pecados, vem estar com os doentes, os que necessitam. Faz que esse sábado possa correr tudo de acordo à tua vontade. Isso é o que eu te explico, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Mais uma vez é com alegria que temos mais uma cerimónia de investiduras, sempre com muitos jovens. E desta vez, as primeiras investiduras que tivemos este ano foi tudo com o Prata da Casa, onde tivemos muitos jovens a serem investidos. Desta vez fomos recrutar alguém fora de casa, de uma outra igreja, mas é alguém que me diz muito e passo a explicar porquê. Eu, quando era mais jovem, quando tinha a idade de desbravador, que hoje em dia é explorador, passei os meus regionais todos com uma pessoa que dirigia esse regional. E quem dirigia esse regional era sempre o Miguel Sabino, que está aqui ao nosso lado. E eu, passado tantos anos, apetece-me dizer uma coisa ao Miguel, que é pedir desculpa por todas as neiras que nós fazíamos, porque realmente ele sofreu muito comigo e com a minha geração, mas se há coisa que nós não nos esquecemos, e ele sabe, foi um determinado jogo que ele fez na praia connosco, um jogo que hoje em dia já não se faz com as crianças e que é tão simples. O Miguel, fazíamos um caminho na areia, uma pista, digamos assim, uma pista, e com as caricas nós andávamos a fazer corrida de caricas, tanto é que o Miguel na Amadora, para a nossa geração, ninguém sabia que era o Miguel Sabino, mas sim o Caricas. Nós chamávamos de Caricas com muito amor e carinho. E Miguel, para mim em especial, é um prazer ter-te aqui. Eu sei que tu vieste aqui à Igreja do Barreiro fazer uma semana de investiduras, salvo erro, 2, 3 anos. Fizeste um culto que eu achei muito interessante. Inclusive, passaste um vídeo de 4, 5 minutos sobre o planeta Terra, não me esqueço. E quando me lembrei de convidar alguém para fazer esta cerimónia de investidores, pensei logo no Miguel. O Miguel é ancião da Igreja de Alvalade, é casado com a Solange, tem 2 filhos. Solange é sempre bem-vinda a esta casa. É engraçado que o Miguel aturou-me quando eu era desbravador, agora tu aturas-me como tutor. Realmente vocês têm um bocado de azar, mas pronto. Miguel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É para nós um grande privilégio poder estar aqui. Vamos começar então a nossa cerimónia de investiduras e, como é hábito, vamos começar pelos mais pequeninos. E hoje nós temos, não se admirem, eu sei que da outra vez foram 21 ou 22 ou 24, já não me recordo, pessoas a serem investidas. Hoje vai ser muito mais pequenino, hoje temos 2 pessoas e vamos ter um rebento. Então eu ia pedir à Ana Duarte que pudesse vir cá acima e que pudesse dizer qual é o rebento que vai ser investido, neste caso. Bom dia, bom sábado. O rebento que vai ser investido é o Igor Tiuló. Portanto, eu chamo com o seu tutor. Bom dia a todos. Eu gostava de convidar o Luís Santos a juntar-se a mim aqui à frente. Deixa a minha esposa, Luís, podes vir cá ter comigo. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Já vou comentar alguma das coisas que tu disseste. Agora, o momento é de investidura. Temos aqui muitos nervos, mas vai correr tudo bem. Bom,
Está tudo bem? Como é que se chama o tutor? Danilson. Ok, então pronto. Luís, queres dar-me uma ajuda aqui? Vamos tentar fazer aqui o... Está aí a Bíblia? Só segura na Bíblia. Está ligado? Está. Ok. Está tudo bem? Esta mão aqui em cima da Bíblia. Isso. Esta mão fez com aqui no coração. Sim. Isso. Muito bem. Mas como é que se diz? Lembras-te do voto? E com ele, Eu dar o meu melhor. queres dizer mais alto no microfone? Queres dizer? Jesus ama-me. Tu repetes. Isso. Graças a Jesus. Deixa estar o Igor então. O pai também tem um voto, não sei se pode dizer. As crianças é sempre mais difícil, nesta idade eles já estão habituados, é sempre mais difícil as crianças fazerem o voto à frente de tanta gente. Mas de facto o voto nesta idade também tem um sentido mais relativo. Nós sabemos que o coração das crianças também depende muito daquilo que os adultos fazem a acompanhar. Por isso aqui o mais importante ainda será o voto do tutor. Jesus me ama, com Ele quero dar o meu melhor. Amém. Com a graça de Deus, quero ser um suporte para o crescimento do rebento Igor em vigor que ligue a Jesus. Amém. Podes assinar? Igor, posso pôr-te o lenço de rebento? Queres o lenço de rebento? Vamos pôr o lenço de rebento. Olha só. Uau. Muito bem. Agora já podes ir para o meio dos outros rebentos ali, em baixo. Boa. Está tudo bem? Boa. Está tudo bem. Não sabemos a ver. Penso que temos agora um tição ou uma tiçã para investir. É um tição. Está bem. Olá. Sim. Olá. Como te chamas? Alana. Muito bem. Vais pôr a tua mão em cima da Bíblia, a mão direita. Isso. Podes pôr as mãos para cima. Isso mesmo. Queres dizer o teu voto? Com Jesus? Com Jesus? Com Jesus, E a ajuda do clube? com Jesus, E com a ajuda dos pais e do clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Amém. Muito bem. Muito bem, Alana, sim senhor. Vai, vamos tentar tirar aqui. Ui, este cabelo todo. Comprido, tão giro. Muito bem. Uau, olha só que giro. Muito bem. Muito bem. Muito bem, temos mais 2 elementos investidos no Clube do Barreiro
E nós vamos agora fazer aqui uma breve oração de consagração destes dois elementos. Eu gostava de pedir, enquanto nós nos ajoelhamos aqui à frente, que se pudessem colocar de pé para fazermos esta oração. Vamos mais para cá, mais para o meio. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, por este momento tão simples, Senhor, mas tão significativo, que nós queremos, Pai, esta manhã pedir-te que possa ser um marco fundamental na vida do Igor, na vida da Alana, Senhor, e que nós, como irmãos na fé, Senhor, como pais, educadores, dirigentes, ajudadores e irmãos, Senhor, possamos ser também luzes que possam iluminar o caminho do Igor, da Alana, Senhor, de todos os tições, rebentos, exploradores, companheiros aqui na Igreja do Barreiro, Senhor. Que tu possas, acima de tudo, ser o líder, ser o guia, Senhor, e que tu possas conservá-los junto a ti, para aqui e para a eternidade, Pai. É o que te pedimos nesta hora, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Especialidades para entregar, não é? Sim. Agora chegou o momento de nós vermos o que é que os nossos jovens fizeram durante este período. Vamos proceder à entrega das especialidades e, mais uma vez, temos que começar sempre pelos mais pequeninos. Vamos então começar pelos rebentos. Eu vou pedir à Ana que possa dizer o que é que os rebentos fizeram durante estes meses e quem é que vai receber as especialidades e que especialidades são essas. Ao longo deste trimestre tivemos a oportunidade de fazer 4 insígnias. Fizemos a insígnia de música, onde os rebentos tiveram que construir um instrumento musical, tiveram que improvisar um concerto com os tutores, foi muito giro. Depois fizemos a insígnia de segurança e desde já agradeço ao Pedro Melo por nos ter dado a oportunidade de ir ao quartel dos bombeiros em Alvalade e podermos ter feito esta insígnia. Depois fizemos a insígnia de abecedário. Foi uma insígnia muito difícil, mas eu acho que eles saíram deste trimestre a ser o abecedário todo. E por fim fizemos a insígnia de trabalhos em esponja. Por isso eu vou chamar a Aida Joaquim e o seu tutor, o Israel Durão e o seu tutor, a Joana Rodrigues e o seu tutor, o Miguel Dias e o seu tutor, a Emma Santos e o seu tutor e a Catarina Campos e o seu tutor. O Igor e o seu tutor e a Clarice e a sua tutora.
Bom dia mais uma vez. Este bocadinho que acabámos de testemunhar aqui, eu posso dizer que, como membro da Comissão Regional de Lisboa, tenho o privilégio de visitar muitas igrejas e faço dezenas de cerimónias de investiduras todos os anos. E agora não vou falar para os desbravadores aqui à frente, mas vou falar para o resto da igreja que está aí atrás. E posso dizer que na região de Lisboa temos 27 núcleos de desbravadores organizados e em atividade, supostamente. Eu posso dizer que talvez se conta pelos dedos de uma mão a quantidade de núcleos que tem, o nível de atividade que tem o núcleo aqui no Barreiro. E, portanto, irmãos, eu não vou agradecer ao Bruno e à sua equipa, porque não tenho nada que o fazer, mas eu vou sublinhar aquilo que o Bruno acabou de fazer. Vocês não sabem a bênção que têm por terem uma equipa de jovens e uma coordenação JA nesta igreja que está ativa, que está a trabalhar e que está a produzir resultados, que não são resultados para aqui. É verdade que temos as insígnias e temos as especialidades e temos os lenços e temos todo este colorido que enche as nossas igrejas, mas, acima de tudo, os resultados do trabalho que está a ser feito aqui vão ser sentidos na eternidade. E, portanto, mais uma vez, irmãos, valorizem o trabalho que é feito aqui na Igreja do Barreiro e congratulem e agradeçam à equipa de trabalho que trabalha com as crianças e com os jovens desta igreja, porque garanto-vos que há muito poucas na região da Grande Lisboa e há muito poucas também em nível do resto do país que têm o nível de atividade e a qualidade do trabalho que é feito aqui. Portanto, é uma bênção que eu espero que vocês possam sentir e apreciar. E para mim, particularmente, e pegando um bocadinho naquilo que o Bruno estava a dizer há bocadinho, de ser um elemento difícil, eu lembro-me bem desses acampamentos e lembro-me também bem do Bruno e do resto da tropa da Amadora e posso dizer que, para mim, é das coisas melhores, embora a minha contribuição tenha sido praticamente nula, porque eram só 3 ou 4 dias em cada ano, mas para mim também é muito grato ver o Bruno a liderar toda esta equipa e todos estes jovens aqui na Igreja do Barreiro, ser um membro ativo, forte, dinâmico e uma coluna na sua igreja. E isso, para mim, sinceramente, é aquilo que me dá mais alegria e mais gozo e compensa todas as dores de cabeça, que não eram assim tantas, Bruno. Vocês pensam que eram difíceis, mas não eram. Houve mais difíceis, né, ao longo da minha vida. Portanto, obrigado também a vocês pelo entusiasmo com o qual aceitavam os desafios que nós vos íamos colocando. Bom, hoje temos um programa que é um bocadinho mais longo. Vamos, se calhar, ultrapassar um bocadinho aqui a hora, mas como eu sei que estamos todos em família e em casa e temos também hoje um almoço especial, podemos alargar-nos e, portanto, eu vou tentar trazer a mensagem que preparei esta manhã. Já percebi que o Bruno já disse que se lembra da mensagem que eu fiz há 2 ou 3 anos atrás e, portanto, agora tenho um problema, porque se calhar, se o Bruno se lembra, outras pessoas também se lembram e agora, se foi bom, eu agora tenho um desafio maior que é fazer uma mensagem que seja igualmente boa. Mas eu acredito que Deus, porque ao fim e ao cabo Ele é que tem a mensagem preparada para esta manhã, vai usar-me a mim da melhor forma e aquilo que eu tenho para falar convosco esta manhã, ou para partilhar convosco esta manhã, possa ser compreendido, possa ser percebido e é um desafio. Toda a mensagem tem uma série de encadeamentos que eu gostava de pedir uma particular atenção, porque se a gente perder todo o encadeamento, depois é capaz de as coisas não fazerem sentido no final e eu não gostava que isso acontecesse, ok? Esta manhã vou falar-vos um bocadinho sobre percepção, ok? Percepção. E eu começo por partilhar uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar durante cerca de 2 anos em Moçambique durante o tempo que aí estive, viajei algumas vezes, não só por Moçambique, mas também ali pelos países à volta e tive a oportunidade de ir à África do Sul 2 ou 3 vezes. E uma das vezes em que estive na África do Sul, visitei o Kruger Park. Não sei se algum de vocês, eu gostava de tentar agora avançar com os slides, muito obrigado. Não sei se algum de vocês já teve ou não a oportunidade de visitar o Kruger Park. O Kruger Park é uma área, uma reserva natural, é a maior reserva natural na África Austral, portanto, da zona do sul da África, e é enorme. Ele ocupa uma área que é mais ou menos metade do nosso país, de Portugal continental, ok?
É de facto uma área gigantesca que alberga alguns dos animais mais extraordinários que nós temos no nosso planeta. E hoje não vou falar da criação, mas no outro vídeo dá para perceber que eu sou um fã do nosso planeta. Nesta visita que eu fiz, tive a oportunidade de estar 2 dias no parque e não visitei nem metade. Eu fui com o Beto Pereira da Silva e a Rolanda, eles foram os meus anfitriões nesta viagem, e nós fomos dentro do nosso carro, porque há a possibilidade também de fazer a visita dessa forma. Dormimos uma noite dentro do parque e no segundo dia continuámos o passeio. Mas quando nós entramos no parque, nós entramos por uma das entradas sul do Parque Kruger, e não tínhamos andado nem 100 metros, o Beto parou o carro e disse: olha, estamos a começar bem, Miguel, porque estão aqui já girafas. E eu olhei e eu não vi nada. E a Rolanda disse: que espetáculo, olha, elas não costumam vir tão perto. E eu estava a olhar e continuei a não ver nada. Até que de repente, alguns segundos depois, uma das girafas mexeu aquele longo pescoço para o lado e eu apercebi-me do movimento e finalmente consegui fixar a minha vista nas girafas. E de facto elas estavam pertíssimo. E eram altas, muito mais altas. Quem já viu girafas ao vivo compreende o que eu estou a dizer. Elas são mesmo muito altas e estavam ali tão perto e eu não as estava a ver. Foi uma situação estranha. A partir do momento em que eu as comecei a ver, depois já as conseguia ver perfeitamente, porque elas estavam por ali. E esta experiência aconteceu mais algumas vezes nas primeiras horas em que eu estive no Kruger Park, até que os meus olhos se habituassem a ver animais de grande porte a passearem tranquilamente pelo parque. Parecia que havia uma cortina à frente dos meus olhos que de alguma forma se ia afastando e eu conseguia percebê-los, porque eu de facto não estava habituado a vê-los e portanto não os conseguia perceber e distinguir no meio da paisagem. Todos aqueles que o possam fazer, eu recomendo que façam uma visita ao Kruger Park, porque é de facto uma antevisão daquilo que nós vamos ver no céu. Se não têm a oportunidade de ir até a África do Sul, imagino que não esteja ao alcance de toda a gente, façam uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, é bastante mais perto e tem alguns animais também bastante interessantes. Ok? São de facto imagens extraordinárias. Não fui eu que tirei estas fotografias, ok? São fotografias que estão disponíveis na internet, mas que ajudam a perceber a beleza do local. De facto, os nossos olhos, tal como todos os nossos sentidos, funcionam de uma forma extraordinária. Aliás, o nosso Deus tratou de que isso assim acontecesse. Os nossos olhos estão constantemente a recolher informação e recolhem em cada momento muito mais quantidade de informação do que aquela que nós conscientemente conseguimos processar. Nós sabemos, no entanto, a ciência já nos ensinou isso, que os nossos olhos efetivamente não veem. Sabiam disto? O que é que os nossos olhos fazem? Os nossos olhos são apenas receptores. Os nossos olhos recebem luz e a forma como essa luz é refletida em todas as superfícies nas quais ela toca, e eles pegam em toda essa informação, em toda essa luz e em toda essa reflexão e enviam essa informação para o nosso cérebro. É informação bruta e sem sentido. E depois é aquilo que o nosso cérebro faz com a informação que acabou de receber que se traduz naquilo que nós efetivamente vemos. E isto acontece um pouco também com todos os outros sentidos que nós temos. Então, o nosso cérebro está constantemente a receber de todos os nossos sentidos muita informação que tem depois que procurar ou à qual tem que procurar depois dar um contexto. E é então esse contexto que nos permite ter a percepção da realidade que nos está a rodear. Agora, este contexto é uma coisa engraçada, porque o contexto que o nosso cérebro dá à informação que recebe é construído principalmente baseado naquilo que o nosso cérebro registou no nosso histórico,
na nossa experiência passada. É principalmente sobre aquilo que é a nossa experiência passada que o nosso cérebro constrói o contexto ao qual nós, então, podemos perceber o mundo que nos rodeia. Aquilo que funcionou no passado vai ser associado à experiência que nós estamos a receber no momento para construir o contexto da realidade nesse momento e então podermos ver, ou ouvir, ou cheirar. Nós então não vemos só porque nós temos olhos, mas os nossos olhos aprendem a ver ao longo da nossa vida. Aprendemos a cheirar também. Eu notei, por exemplo, isso quando o Pedro nasceu e à medida que ele ia crescendo, eu notei que ele não identificava o que eram cheiros bons ou cheiros maus. Porquê? Porque ele não tinha essa informação. Para ele era tudo cheiro. À medida que o Pedro foi crescendo, ele começou a perceber, olhando para as pessoas que o rodeavam, que as reações que as pessoas tinham e que relacionavam como cheiros que eram agradáveis, ele identificava como cheiros agradáveis. E da mesma forma, os cheiros desagradáveis, ele identificava como cheiros agradáveis, cheiros maus. E portanto, o Pedro e a Carolina e qualquer criança e qualquer um de nós fomos aprendendo a cheirar e a distinguir cheiros bons e cheiros maus. Isto é uma coisa que é aprendida. Nós, quando nascemos, não temos este filtro. Hoje, quando o Pedro ou a Carolina entram na casa de banho depois de alguém ter acabado de usar a casa de banho, o mais provável é eles torcerem o nariz e dizerem que cheiro! Porquê? Porque é a resposta social e culturalmente adequada àquele aroma que eles acabaram de receber. Eles aprenderam que o cheiro é mau e reagem em conformidade. Se transportarmos isto para o mundo animal, por exemplo, um animal que tem um olfato muito apurado. Alguém? Estições. Alguém se lembra de algum animal que tem um olfato muito apurado? Podem dizer, digam. Um cão. Eu ouvi um cão, foi isso? Sim. Ou eu queria ouvir um cão e então pareceu-me que ouvi um cão. É verdade. Os cães cheiram. É a forma principal através da qual eles percepcionam, ou percebem, ou conhecem o mundo que está à sua volta. E nós nunca vimos um cão cheirar uma coisa e dizer cheiro, ou fazer alguma careta. Não, porque para eles é tudo aroma. É informação que eles recolhem e processam para procederem à sua experiência de conhecimento do mundo. Para um cão, quer seja um cheiro de uma flor, ou quer seja o cheiro do rabo de outro cão, que é comum eles cheirarem, é cheiro. E, portanto, é assim que eles identificam e que reconhecem o mundo que os rodeia. Os seres humanos somos seres mais visuais. Normalmente, é através dos nossos olhos que nós captamos e percebemos da melhor forma a realidade que nos rodeia. E é interessante que, e eu falei um bocadinho sobre a forma como o nosso cérebro constrói o contexto daquilo que vê, é de facto baseado no histórico. E eu tenho aqui algumas frases que eu gostava que esta manhã nós, quando elas forem projetadas, lerem em voz alta. Em voz mais alta. Nós conseguimos ler o que está aqui escrito, sim ou não? Mas, de facto, aquilo que está ali escrito não está completo. Uma coisa interessante, provavelmente as crianças terão muito mais dificuldade em ler a frase que estão ali, ou em perceber a frase que está ali. Mas o que é que acontece? À medida que nós vamos treinando a nossa capacidade de leitura, o nosso cérebro vai aprendendo, vai registando esse histórico e o nosso cérebro automaticamente substitui os espaços que estão ali pelas letras que lá deviam estar. Faz esse processo automaticamente e, portanto, o nosso cérebro aprendeu a ler, mesmo que falte uma ou outra palavra. Porquê? Porque tem um contexto. Para o nosso cérebro faz sentido que, antes do U e do E, no contexto desta frase, estivesse ali um Q. E, portanto, ele coloca-o ali, ou o nosso cérebro entende-o como se ele estivesse lá. Mas, de facto, não está lá a letra.
Isto é um pouco também aquilo que acontece naquilo que nós chamamos as ilusões de óptica. E eu tenho esta manhã alguns exemplos de ilusões de óptica. Se nós olharmos para aqueles dois retângulos, ali à frente, quem é que acha que eles são da mesma cor? Posso ver as mãos? Não acredito que só 2 pessoas aqui na sala que entendem que estes retângulos são da mesma cor. O equilíbrio de cores do projetor não está a 100%. Eles são, de facto, da mesma cor. Mas se nós lhes dermos outro contexto, será que eles parecem da mesma cor? Não. Mas eles são da mesma cor, de facto. Um outro exemplo. Se nós olharmos para esta imagem, nós conseguimos perceber que é o quê? Uma floresta. São árvores, são folhas, não é? Porquê? Porque nós percebemos, apesar de ser uma imagem a preto e branco, percebemos a forma como a luz está a ser refletida em todas aquelas folhas, em todos aqueles elementos, e, olhando para esta imagem em si, nós não percebemos a ameaça que está ali escondida. Pois não. Alguém está a ver alguma ameaça nesta imagem? Parece aparentemente inofensiva, não é? Se nós dermos um outro contexto a esta imagem, e se nós olharmos aqui para o canto inferior esquerdo da imagem, nós podemos ver a ameaça que está ali escondida. Porque com um pouco de mais informação, a informação de cor adicionada, nós vemos que está ali uma pantera negra extraordinária prontinha para nos saltar em cima. Ainda um exemplo. Vamos olhar para estas 2 imagens, ok? E eu vou-vos dizer um facto. São 2 imagens exatamente iguais e estão espelhadas uma na outra, ok? Portanto, se o projetor do lado daqui tiver um bocadinho mais vermelho ou um bocadinho mais azul, não se preocupem porque é mesmo assim. Eu gostava que não se concentrassem necessariamente nas imagens, mas naquele círculo pequenino que está ali no meio das imagens, ok? E eu gostava que olhassem para aquele círculo e mantivessem os olhos naquele círculo. Isto não é a bandeira de Portugal, mas é apenas um exemplo para nós percebermos o que vai acontecer a seguir. Eu gostava que vocês não tirassem os olhos daquele círculo branco que está ali, ok? Não se concentrem nem no verde nem no vermelho, concentrem-se só no círculo branco. Vamos ter que passar aqui alguns segundos, peço desculpa pela demora, mas é importante que vocês não tirem os vossos olhos daquele círculo branco rodeado por estes 2 retângulos, verde e vermelho. Toda a gente vê bem o círculo? Alguém não vê o círculo? Muito bem. Então, se nós voltarmos à imagem que nós tínhamos, o que é que aconteceu? Hã? São iguais? Já não são iguais, não é? De facto, elas continuam a ser iguais. O problema é que o nosso cérebro registou que do lado esquerdo havia uma imagem mais iluminada por um tom vermelho e do lado direito por um tom verde, e essa informação é registada no nosso histórico e está aqui, e durante os próximos segundos vocês vão continuar a ver as imagens com tonalidades diferentes. De facto, o nosso cérebro tem esta questão extraordinária do contexto e da forma como ele percebe o mundo que está à nossa volta. Estas imagens foram criadas por um neurocientista chamado Bolotto, e ele tem estudado a forma como o nosso cérebro interpreta aquilo que nós vemos e a importância da cor, da luz, da distância, etc., tudo aquilo que a rodeia, para a forma como tudo isso influencia a forma como nós percebemos o mundo à nossa volta. Por exemplo, uma das coisas que ele está a tentar perceber é se os seres humanos veem as cores todas da mesma maneira. Nós temos aqui uma imagem que, se eu perguntar, toda a gente me vai dizer qual é a cor deste quadrado. Sim ou não? Sim? É um quadrado de que cor? É um quadrado vermelho, não é? Toda a gente vê um quadrado vermelho aqui no ecrã. Sim ou não? Sim. Não há dúvidas quanto a isso, não é? Ok. A não ser que haja daltónicos na sala, e há uma probabilidade de existir alguém que seja daltónico. Normalmente dizem as estatísticas que entre 7 a 10% dos homens têm a probabilidade de sofrer de daltonismo e, portanto, e as mulheres em muito menos porcentagem, mas também. Não sei porque é que, enfim, é outra discussão. Mas pronto, tirando essa à parte, todas as pessoas que tenham a sua condição visual a 100%, veem que o quadrado é, de facto, vermelho. Agora, a minha pergunta não é se o quadrado é vermelho ou se é de outra cor. A minha pergunta é, será que aquilo que eu estou a ver como cor vermelha naquele quadrado
é a mesma coisa que vocês estão a ver como cor vermelha naquele quadrado, é porque, objetivamente e no limite, cada um de nós aprendeu a identificar este espectro de luz como sendo a cor vermelha. E, portanto, nós damos esse nome. As cores é uma das coisas que as crianças começam a aprender quando chegam ao ensino pré-escolar, penso eu. Alguém me corrija, eu não sou especialista na área, mas ainda antes já começam a aprender. Muito obrigado, estamos aqui duas educadoras e provavelmente temos mais. Mas pronto, é de facto das primeiras coisas que as crianças começam a aprender é esta coisa é desta cor. E, portanto, começam o seu cérebro a associar que aquele espectro de luz refletido daquela maneira naquela superfície se chama a cor vermelha, ou amarela, ou outra cor qualquer. Mas nós temos a certeza absoluta que aquilo que qualquer um de vocês aqui vê aqui como sendo a cor vermelha, se eu teria que estar dentro da vossa cabeça e olhar pelos vossos olhos. E provavelmente, possivelmente, quem sabe, eu identificaria ou chamaria aquela cor outra cor qualquer. Não sabemos. Este homem tem distinguido, tem estudado estas questões e tem procurado fazer esta reflexão. Uma outra reflexão interessante que ele também tem feito, ele criou uma série de experiências para um grupo com pessoas de várias idades, de várias etnias, de vários géneros e procurou constituir um grupo com 150 pessoas que fossem o mais diferentes possíveis entre si. E ele perguntou, ou tentou estabelecer com esse grupo de estudo, a relação entre as cores e as emoções. E ele pediu às pessoas que associassem a cada uma cor a cada uma das 5 emoções básicas do ser humano. Alegria, tristeza, raiva, medo e surpresa. Portanto, ele dizia qual é a cor para a raiva e as pessoas respondiam. Qual é a cor para o medo e as pessoas respondiam. O que é que ele descobriu? Que praticamente todos os adultos associavam o amarelo à alegria, o azul à tristeza, o vermelho à raiva. No caso da surpresa e do medo, os resultados foram mais inconclusivos. Mas no que respeita a estas 3 cores, havia quase que um padrão entre os adultos para associarem aquelas cores àquelas emoções. Já no caso das crianças, é interessante que era muito mais disperso o resultado e, portanto, não havia um foco tão grande. O que quer dizer que, mais uma vez, isto é uma coisa que é aprendida. À medida que nós vamos avançando na nossa vida, nós vamos, por comparação àquilo que vemos com as outras pessoas e com as reações que as outras pessoas têm à nossa volta, e por comparação e acumulação daquilo que nós temos no nosso histórico, construindo a nossa percepção da realidade. Isto acontece com os olhos, e é mais, talvez, fácil de distinguir, mas acontece também com a audição, com o tato, com o olfato, como falámos há pouco. O nosso cérebro aprende a ouvir e a ver e a perceber e a conhecer o mundo que nos rodeia. Agora, uma pergunta. O que é que será que acontece quando aquilo que nos dizem os nossos sentidos está completamente errado? Um exemplo, um clássico. Durante séculos, a humanidade acreditou que o Sol nascia a desbravadores subia pelo céu, fazia uma elipse no céu, passava pelo sul e depois se punha a oeste. E, portanto, as pessoas observavam, percebiam o Sol a nascer de um lado do planeta ou da linha do horizonte e a colocar-se do outro lado da linha do horizonte. E, portanto, isto era a realidade e a percepção que as pessoas tinham do mundo. E não havia ninguém que ousasse afirmar o contrário. Aliás, durante algum tempo até, quem ousasse fazer esse tipo de afirmação corria o risco de ou ser apelidado de louco ou de perder a cabeça, literalmente. E, portanto, aquilo era uma verdade inquestionável, porque era a forma através da qual o cérebro das pessoas percebiam a realidade que estava à sua volta. Nós hoje temos informação, temos dados, estudos, e temos gente que foi lá fora e que viu como é que são as coisas, e que essa informação nos ajuda a ter por verdadeira uma informação completamente diferente da que havia há alguns séculos atrás. E é uma percepção é uma informação que contraria diretamente a percepção que os nossos sentidos recolhem. Ou seja,
Nós hoje temos conhecimento de como funciona o nosso sistema solar, mais ou menos, e muito pela rama, e é outra discussão, mas nós sabemos, e não temos dúvidas nenhumas, de que é o nosso planeta que gira em torno do Sol e não o contrário. É verdade que o nosso Sol não está quieto, ele também gira, ele próprio, dentro da galáxia, que por sua vez gira ela própria dentro de outras galáxias, mas, de facto, o que nós sabemos é que o nosso planeta gira à volta do Sol e, portanto, dá-nos a ideia de que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Mas, de facto, quando nós fazemos esta leitura, esta interpretação da realidade, fazemos indo diretamente contra a informação que os nossos sentidos nos dão, porque para os nossos olhos, para os nossos sentidos, o Sol continua a nascer de um lado e continua a pôr-se do outro. Então, e pegando nisto, como é que nós podemos perceber se aquilo que nós percebemos, do que quer que seja, está errado ou está certo? A nossa tendência é para confiarmos naquilo que os nossos sentidos nos dizem. Isto é a nossa reação inicial e básica. Ou melhor, não naquilo que os nossos sentidos nos dizem, mas na forma como o nosso cérebro interpretou aquilo que foi enviado para lá, a informação que foi enviada pelos nossos sentidos. E também já vimos que essa interpretação baseia-se essencialmente, ou em grande medida, no histórico que o nosso cérebro tem. É como se nós tivéssemos cá em cima um senhor, muito pequenino, no nosso cérebro, que está a receber folhas de papel com informação e está à procura, naquilo que tem em histórico, para arquivar essa informação toda que está a receber. E aquilo que acontece com aquele senhor é que quando ele encontra alguma coisa no seu passado que faça sentido ou que seja de alguma forma próximo, ele encaixa aquela informação ali e a informação passa a ter o contexto de tudo aquilo que estava à volta e do que aconteceu no passado. Basicamente o raciocínio é do nosso cérebro. Se isto funcionou no passado e deu-me uma resposta com a qual eu consigo continuar a processar e a viver, então eu vou continuar a dar esta resposta. Por isso, nós podemos tirar uma conclusão que é, quanto mais velhos nós vamos sendo, pior nós vamos vendo, ou nós vamos ouvindo, ou nós vamos cheirando. Porquê? Porque o nosso cérebro associa imagens próximas, ou cheiros próximos, ou sons próximos, e coloca um bocadinho tudo no mesmo saco, e não diferencia tanto. E à medida que as experiências funcionaram no passado e a nossa experiência é maior, a tendência para nós associarmos coisas semelhantes como sendo a mesma coisa é maior. E, portanto, é interessante que isto se calhar explica a razão pela qual as pessoas mais velhas acham que as crianças são mais criativas ou que os jovens têm uma mente mais aberta, porque, de facto, eles, à medida que as pessoas vão crescendo, enquanto ainda são jovens, estão habituadas a ser surpreendidas. E, portanto, a novidade é muito mais abundante. E, portanto, a quantidade de informação que eles têm que arrumar é muito menor. Enquanto quando nós já somos mais velhos, acontece o processo inverso. Nós já temos uma certa quantidade de informação e, à medida que vamos vivendo mais, vamos tendo mais informação e, portanto, nós, um bocadinho por preguiça talvez, arrumamos essa informação naquilo que é mais semelhante, independentemente das nuances que possam haver. Por isso é que nós temos a tendência de achar que as pessoas que conseguem pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para problemas são pessoas extraordinárias, porque de facto elas conseguem pensar e dissociar este processo que é automático no nosso cérebro e que nós, só pensando nele, é que conseguimos contrariar, para arrumar a informação de maneiras novas e dessa forma procurar encontrar soluções novas para problemas antigos. Se calhar, talvez tenha sido por isso que Jesus disse certa vez: quem não for como um destes pequeninos não entrará no reino dos céus. Porque nós temos que ter uma mente aberta para podermos perceber tudo aquilo que é a percepção deste mundo extraordinário que Deus criou. E estes pequeninos exemplos que eu falei esta manhã são apenas o raspar da superfície de tudo aquilo que pode ser dito sobre a percepção. Nós podíamos ter uma discussão completamente diferente e seria todo um outro culto sobre a diferença de percepção, por exemplo, entre os homens e as mulheres. Aos homens que estão aqui esta manhã, eu falei uma pergunta, porque é um problema com o qual eu me bato. Quantos de nós conseguimos fazer bem duas coisas ao mesmo tempo? O Luís consegue, mas o Luís é especial.
Okay? Eu não consigo. Pronto, ok. Temos aqui homens extraordinários. Agora, se pensarmos no caso das mulheres, é completamente diferente, não é? Porque as mulheres conseguem fazer, pelo menos é a percepção que eu tenho, desculpem, mas é influenciado pela minha experiência. As mulheres conseguem fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, e 2 coisas, e 3 coisas, e 4 coisas. Vocês, de certeza que isto é normal. Uma mulher está a conversar com outra pessoa, está a manter uma conversa e um discurso perfeitamente normal, mas está a ver o que é aquela outra mulher que saiu com aquele vestido e está a pensar, caramba, mas ela não tem espelhos em casa, e está a ver o seu marido ou o seu namorado que está a conversar com aquela miúda já há tanto tempo e não devia, e ao mesmo tempo a conversa não parou. Portanto, eu não consigo, não consigo fazer isto. Agora, se falarmos, por exemplo, noutra coisa como estacionar um carro, e não estou aqui a fazer nada de tipologia de género, mas a facilidade que os homens têm de estacionar um carro é normalmente, estou a generalizar, é verdade, e perdoem-me a generalização, mas normalmente é muito mais fácil para um homem estacionar um carro do que para uma mulher. Porquê? Porque os homens naturalmente têm uma percepção mais apurada da noção de espaço e de distâncias e, portanto, conseguem mais facilmente fazer uma manobra simples. É óbvio que há honrosas exceções e há muitas mulheres que estacionam melhores que muitos homens, ok? Não tenho dúvidas disso, mas não é aquilo que é a generalidade. E, portanto, podemos concordar que, de facto, as mulheres fazem umas coisas de uma maneira e os homens fazem outras coisas melhor de outra maneira. É normal e é uma discussão interessante e saudável e podíamos levar aqui o resto da manhã a falar sobre as diferenças em que os dois géneros abordam e percebem o mundo que está à sua volta. Ainda uma experiência. Para os desbravadores não, porque ainda não estavam aqui na sala, eu gostava que fechassem os olhos por algum momento. Fechem agora os olhos e, sem abrir os olhos, eu gostava que vocês se lembrassem, há bocadinho, quando o Pedro estava aqui à frente a fazer os anúncios. Alguém se lembra da cor da camisa do Pedro? Ok, podemos abrir os olhos. Ele, de facto... quem é que se lembrou? É branca a camisa? Ok? Ok, eu vejo poucas mãos, porque de facto, quem é que estava a pensar na cor da camisa? Agora eu tenho a certeza que hoje todos vamos sair daqui a saber que a cor da camisa do Pedro é branca. Ok? Porquê? Porque esta informação agora já cá está guardadinha. Há pessoas que de facto repararam nesse detalhe. Porque reparam nesses detalhes. Porquê? Não conseguimos explicar. Eu de certeza que não ia saber a resposta à pergunta e a minha mulher que o diga que eu sou a última pessoa a reparar nesses detalhes. Mas isto significa apenas que nós temos prioridades diferentes e que damos prioridade diferente a tipos de informação diferentes. Há alguns de nós que valorizam detalhes e que se preocupam com as coisinhas pequeninas, há outros que para eles isso não é nada e preocupam-se com outras coisas. Isto não é nem bom nem mau, é apenas diferente e não faz mal. Outra coisa ainda interessante para olharmos para a forma como nós percebemos aquilo que nos rodeia é a forma como nós percebemos o tempo. Há alguns anos atrás, hoje é uma coisa comum, mas há alguns anos atrás, no metro de Londres, fez-se uma coisa curiosa. O metro de Londres é um dos metros mais conhecidos do mundo, é um dos mais antigos, aliás, é o mais antigo e um dos maiores, mas havia um problema de insatisfação nos utilizadores do serviço de metro da cidade de Londres. E então a direção da empresa decidiu fazer uma coisa, que foi colocar um temporizador que indicava quanto tempo é que faltava para o próximo comboio chegar. E em todas as estações havia um temporizador que dizia quanto tempo é que faltava para o próximo comboio chegar. Vocês sabem o que é que aconteceu? O índice de satisfação dos utilizadores do metro subiu em 70%. Uma coisa tão simples que fez mudar completamente a forma como as pessoas percebiam o tempo que estavam parados à espera do metro. Os comboios continuaram a chegar atrasados, continuaram a demorar exatamente o mesmo tempo a fazer exatamente o mesmo percurso, mas as pessoas de alguma forma ganharam uma noção de controle sobre o tempo que tinham que despender à espera do metro que estava a chegar. E, portanto, isso disse, ok, eu tenho 4 minutos para esperar, eu vou esperar os meus 4 minutos e estou descansado quanto a isso.
é completamente diferente, e vocês podem fazer essa experiência, vocês saberem que têm que esperar 4 minutos, ou vocês esperarem 4 minutos sem saberem quanto tempo é que vão esperar. É completamente diferente. E as pessoas que gostam de chegar atrasadas aos encontros não sabem isso, mas as pessoas que gostam de chegar a horas sabem isso perfeitamente. A realidade, então, não é aquilo que é. A nossa realidade, a realidade de cada um de nós, é aquilo que nós fazemos dela. E isso é um processo que é inconsciente. A forma como nós interpretamos o mundo que nos rodeia, a forma como nós damos significado às coisas, tem na nossa vida e na nossa relação com os outros um impacto enorme. Por exemplo, para muitos casais, isto está na base de muitos dos problemas conjugais. Aquilo que eu entendo que não é importante, pode ter uma importância gigantesca para o meu cônjuge. Não sei se há aqui casais que tenham essa experiência na sua vida, mas de facto há coisas que eu não valorizo, ou naturalmente não valorizo, tenho que me forçar a valorizar, um bocadinho também em resultado da experiência que passo, mas que para a minha esposa são muito importantes. Há coisas que eu tenho que fazer e que eu tenho que dizer que são importantes para ela, e que para mim não são importantes porque são adquiridas, mas para a outra pessoa são. E se eu não fizer isso, eu tenho um problema para resolver com a minha esposa. O mesmo acontece na igreja. Quantos problemas, se calhar, seriam evitados entre irmãos, entre jovens, entre adultos, entre anciãos e diáconos, entre diretores de departamentos, secretários e afins, se nós tivéssemos apenas em atenção que a percepção que o meu irmão tem de uma determinada questão não é nem melhor nem pior, mas apenas diferente da minha. A nossa percepção do mundo, ou a nossa percepção dos outros, é tão variada quanto o número de pessoas que existe neste planeta. Deus criou-nos. Ele conhece-nos mais profundamente do que qualquer outro ser. Ele sabe bem a diferença que existe entre a nossa percepção da realidade e a realidade real. Deus sabe que nós vemos a realidade não como ela é, mas como nós a percebemos e a pensamos. Nós olhamos para a realidade que nos rodeia através de uma lente que é muito distorcida, e essa lente é o nosso cérebro. E nós, se temos tantas coisas em comum, porque somos do mesmo país, falamos a mesma língua, temos a mesma fé e temos tanta dificuldade às vezes em relacionar-nos uns com os outros, imaginem agora o desafio e a dificuldade que Deus tem para se relacionar connosco. Deus tem 2 grandes desafios. Ele tem o desejo de salvar 7 mil milhões de pessoas que habitam este planeta. E não tenham dúvidas, Ele quer salvá-las a todas. Ele tem um segundo desafio, é que Ele é Deus. Ele é infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente todas as coisas, e Ele precisa de se comunicar connosco. Se vocês colocarem isto a uma escala cósmica, vocês podem perceber o desafio que Deus tem à sua frente. Porque Ele existe fora de toda e qualquer dimensão de realidade que é completamente incompreensível para nós. Deus não está limitado como nós ao espaço e ao tempo. Deus não está limitado como nós a 3 dimensões da realidade. Para nós faz toda a diferença quando passamos de 2 dimensões para 3 dimensões. As realidades são interessantes. Temos mais um exemplo. Vamos avançar aqui e deixar o quadrado vermelho. Podemos todos identificar a forma que está ali naquela imagem, certo? É um quadrado? Sim ou não? Alguém discorda que é um quadrado? Ok. E temos aqui uma outra imagem que é um círculo. Estas 2 formas podem pertencer ao mesmo objeto? Sim ou não? Podem, sim. Mas não nestas dimensões. Temos que acrescentar uma terceira dimensão para nós percebermos que, de facto, a forma como a sombra se reflete num cilindro, peço desculpa,
é de facto diferente dependendo da perspectiva. Nós estamos num mundo que está limitado, tanto quanto sabemos e pelo conhecimento que temos até agora, a 3 dimensões. Se nós acrescentarmos mais uma dimensão, nós não sabemos que realidade vamos ter à nossa frente. Se nós acrescentarmos mais 2 ou 3 ou 4 ou 10 dimensões, nós não vamos fazer a mínima ideia da realidade que está à nossa frente. Agora imagina Deus que tem infinitas dimensões à sua disposição. Imaginem o quão limitados e pequenos nós somos perante Deus e pensem agora como é que Deus resolve o seu problema, que é comunicar connosco, dar-se a conhecer a nós, relacionar-se connosco. É como se nós tentássemos ensinar física quântica a estas suricatas. Deus tem, de facto, um problema muito grande para resolver. E como é que se resolve esse problema? Como é que nós podemos ensinar física quântica a estas suricatas? Alguém quer dar alguma ideia? Se nós tivéssemos mesmo que fazer isto, onde é que nós podíamos começar? Será que íamos olhar para elas e começar só por uma? E pensar, bem, eu vou começar por esta, porque pode ser que esta depois ajude a explicar aquilo que eu preciso de explicar às outras? Se calhar íamos começar por as coisas mais básicas, associar imagens ou sons ou cheiros e tentar levá-la a construir conceitos básicos, para depois, sobre esses conceitos básicos, nós podemos construir outros conceitos um bocadinho mais complexos e assim forma podermos ir avançando e nós íamos aumentando o leque de explicações e as associações para que pudéssemos de alguma forma, eventualmente, em algum ponto da eternidade, conseguir fazer com que esta suricata percebesse o que é a física quântica. Ou, se calhar, nem toda a eternidade seria possível para o fazer, porque a suricata, de facto, não tem a capacidade para perceber o que é a física quântica. A nossa Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, diz-nos assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O nosso Deus, no seu imenso amor pela humanidade, pela sua criação, ele encontrou uma forma de se dar a conhecer. A melhor forma possível para se dar a conhecer. Ele fê-lo através do seu próprio ser, ou de uma parte do seu próprio ser. Ele fê-lo através de Jesus. Primeiro, Deus deu-se a conhecer através dos profetas e depois ele veio em pessoa para que nós o pudéssemos conhecer. E nós temos esse relato e temos essa descrição na Bíblia. Mas será que aquilo que nós temos na Bíblia nos permite dizer que conhecemos perfeitamente a Deus? É claro que não. A cada dia, nós somos convidados por este Deus extraordinário a conhecer um pouco mais, a crescer um pouco mais, a aprender um pouco mais. E Deus, para além de tudo isto, Ele tem uma capacidade extraordinária, é que Ele revela-se a cada um, não de acordo com Ele mesmo, nem de acordo com a sua capacidade, mas de acordo com a limitação daquele que está a receber essa revelação. Por isso, cada um de nós tem uma experiência espiritual e uma vivência espiritual diferente. Cada um de nós valoriza coisas diferentes na sua caminhada espiritual. Cada um de nós tem expectativas diferentes, cada um de nós tem desejos diferentes, tem problemas diferentes, tem desafios diferentes. Todos somos diferentes. E Deus revela-se a cada um de nós na medida daquilo em que cada um consegue apreender e no ponto em que cada um está na sua caminhada espiritual. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo escreve: porque vemos agora por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós vamos ter toda a eternidade para conhecer melhor o nosso Deus. E essa eternidade não vai ser suficiente. O meu desejo e a minha oração esta manhã para cada um de vós, e em particular para cada um destes desbravadores que está aqui, e para o Igor e para a Alana, que fizeram há pouco a sua promessa, é que nós possamos abraçar o desafio de nos relacionarmos a cada dia com Deus, da forma como nós somos capazes de o entender,
da forma como nós somos capazes de o experimentar. E permitir que Ele se revele a cada um de nós nessa medida. E para que todos nós, sem exceção, possamos continuar na eternidade a conhecer este Deus extraordinário que nós temos. É o meu desejo e a minha oração para cada um de vós esta manhã. Hoje bem que podes a Jesus procurar. Ele é amigo em quem podes confiar. Na natureza onde estás, medita nele, vais ver que ele é real. Onde estiveres, ele estará. Nos maus momentos, ele te ajudará. Jesus é o guia, a salvação. Descobre este amigo, ele te estende a mão. Mesmo que duvides, ele disse: vem e vê. Coloca o teu lenço e descobre quem ele é. Na natureza onde estás, medita nele, vais ver que ele é real. Onde estiveres, ele estará. Nos maus momentos, ele te ajudará. Jesus é o guia, a salvação. Descobre este amigo, ele te estende